Simulando aqui, ó, a gente tem um outro software de simulação, é o Tinkercad. Ele é muito utilizado para você exatamente ter essa parte mais didática de como que funciona. Aqui, ó, ele mostra o nome aqui, quanto mais resistores você colocar, ele vai chamar de 1, 2, 3 e vai numerando. E aqui a resistência que a gente estava utilizando lá era de... Bom, começando mais uma live hoje. Sejam todos muito bem-vindos ao canal ABC da Elétrica. E na live de hoje iremos falar sobre simulação da lei de Ohm. Iremos utilizar aqui um software de simulação para verificarmos as propriedades da lei de Ohm. Então, só recapitulando aqui, o que é a primeira lei de Ohm? Ela estabelece uma relação entre a resistência, tensão, que aqui a gente usou a sigla E a corrente, que é utilizada através da sigla I. Tá? Então, é como que o circuito se comporta tendo uma resistência, aplicando determinada tensão e como que a gente calcula essa corrente. E aí, como que a gente tem aqui? A gente sempre vai ter a relação de três formas, basicamente, que é se a gente quer descobrir o R, é o quê? Como se a gente tampasse aqui ele, então, e aí sobra o quê? E o I. Só que aqui, ó, eles estão em linhas diferentes, então é como se fosse o E dividido por I. Então, resistência é tensão dividido por corrente. Uma outra que a gente teria seria o quê? Vamos supor que a gente queira calcular a tensão. A tensão, se a gente estivesse tampando ele aqui, o que a gente teria? O R e o I. Só que eles estão na mesma linha, então eles estão multiplicando. Então a tensão é igual a resistência vezes corrente. E uma terceira fórmula que a gente tem aqui é o quê? Se a gente quiser saber, por exemplo, a corrente, e a gente só tivesse as outras duas informações. Então, corrente, como se a gente estivesse tampando, seria o quê? Tensão dividido por resistência, porque eles estão em linhas diferentes. Então, seria o I, que é o que a gente está tampando, é igual a E dividido por R. Aqui, então, a gente tem basicamente essas três formas. E aí, como que a gente aplica isso daqui? Normalmente, o nosso circuito ele sempre vai se resumir em algo semelhante a isso aqui. Esse símbolo aqui é de fonte de tensão contínua, e aí a gente pode ter três símbolos diferentes, que seria esse, um outro aqui de pilha, e aí seriam várias células, ou senão a gente também poderia ter um círculo e aqui um caminho positivo e negativo. Lembrando que essa parte menor é o polo negativo e o maior é o polo positivo. Além disso, você também pode ter aqui, em alguns casos, vai depender do software de simulação, o símbolo positivo e o negativo. Aí, então, a gente sempre tem uma fonte de tensão e ela se resume aqui a um resistor. E aí, o resistor pode ser esse serrilhado, né, dente de serra, ou se não, ele pode ser o retângulo também, que também está correto. Lembrando que, a partir do momento que você começar a utilizar um símbolo, durante todo o seu desenvolvimento do seu dispositivo, você vai utilizar aquele mesmo símbolo. E aí, uma outra coisa que tem é que normalmente o software de simulação que você estiver utilizando, ele já tem os próprios símbolos para ele utilizar, então é só você utilizar o mesmo componente em todo o desenvolvimento. Aqui, da lei de Ohm, a gente tem a fonte de tensão, que a gente pode representar pela letra U, e o resistor, que é pela letra R. Então, se a gente tiver uma fonte de tensão, pode ser só U. Se tiver duas, eles começam a numerar, então o 1, 2, 3 e assim vai. Da mesma forma, o R. Então, se tiver um resistor só, que é o que a gente vai começar a tratar aqui, você utiliza só o R, ou senão você também pode numerar ele, por exemplo, R1. E aí, conforme você for tendo outros resistores, ele vai numerando também. Então, R1, 2, 3 e assim sucessivamente. No software de simulação, ele já faz essa numeração automaticamente. Então, você não precisa se preocupar com isso. É mais no caso se você estiver ali fazendo um desenho à mão. E aí, aqui, o que a gente tem, uma corrente aqui passando por esse circuito, porque ele está fechado, a gente chama de I. E aí, como que funciona? Vamos supor aqui que essa fonte de tensão, ela seja de 12 volts. Normalmente, essa numeração aqui, que é o valor de fato do componente que a gente vai estar utilizando, ele vai estar próximo a ele, tá? Então, ele pode estar acima, abaixo, do lado direito, esquerdo, mas o importante é ele estar próximo para saber qual que é o valor dele. Mesma coisa, no software de simulação, ele já vai deixar algo ali próximo para poder saber que é aquele valor do componente. O resistor, vamos supor que seja um resistor de 100 ohms. Então, aqui, ó, nesse caso, a gente tem o quê? A tensão, 12 volts, e o resistor de 100 ohms. Se a gente analisar aqui, o que então a gente tem? A gente tem esse daqui,
E a gente tem a resistência, esse daqui. O que a gente não tem é a corrente, que é o que a gente vai calcular. Então, ó, nesse caso aqui, o que a gente vai ter? O I, ele é igual a E dividido por R. Lembrando que aqui você pode utilizar o símbolo E, U e até mesmo o V, mas aqui só para ficar mais fácil para decorar a fórmula, a gente está utilizando o E para lembrar que a lei de Ohm é a fórmula do rei. E isso daqui é igual, então, qual que é o valor da tensão? 12 volts. E o valor da resistência são 100 ohms. Se a gente, então, dividir um pelo outro, 12 dividido por 100, dá 0,12 ampere. Da mesma forma, a gente poderia deixar aqui como 0,12, ou a gente poderia também chamar que é 120 miliampere. As duas formas estariam corretas. Agora, isso aqui é na teoria. Como que funcionaria isso a gente simulando essa condição? É o que a gente vai ver agora. Simulando aqui, ó, a gente tem um outro software de simulação, é o Tinkercad. Ele é muito utilizado para você exatamente ter essa parte mais didática de como que funciona. Aqui, ó, ele mostra o nome aqui, quanto mais resistores você colocar, ele vai chamar de 1, 2, 3 e vai numerando. E aqui a resistência que a gente estava utilizando lá era de 100 ohms. Só que aqui ele vai estar em K. Então, ele está em 100 kilo-ohms. Se a gente mudar aqui para ohms, então, 100 ohms. E aqui é importante também visualizar que, conforme a gente vai alterando isso daqui, ele vai mudando as cores desse componente. E essa regra de cor é a mesma que a gente tem para a tabela de cor de resistores. A gente tem marrom, preto e marrom e uma faixa dourada aqui, que representando 5% de variação. Já se a gente alterar aqui, por exemplo, para 120, ó, tá vendo? Ele fica ó, marrom, vermelho, marrom. Se a gente mudar aqui para 390, ó, laranja, branco e marrom. E aí aqui, conforme você for mudando, ó, se colocar aqui em quilo-ohms, ele já fica na faixa representando isso daí. Então, voltando para a situação que a gente estava falando, um resistor de 100 ohms, e aí ele vai estar ligado a uma fonte, que aí essa fonte a gente vai utilizar ela aqui. Isso daqui é uma placa de protoboard. Ela já está ligada, conforme a gente vai passando aqui o mouse, ó, ela já está ligada, então todas essas linhas aqui, ó, estão já conectadas internamente. Então, de uma para outra, ó, ele não tem conexão. Porém, aqui, ó, todos esses ele tem. Aqui, ó, mesma coisa, tá vendo? E aí ele não tem essa conexão com essa daqui. Já esse aqui, ele passa por todos os terminais de uma ponta a outra da protoboard. Então, a gente já tem um resistor aqui, a gente vai ligar o positivo da fonte, vamos utilizar aqui a cor vermelha, então o positivo da fonte, a gente vai conectar aqui. E o negativo a gente liga no outro terminal. Como que vai estar aqui, ó? A fonte, ela vai ter uma numeração, aqui ele já está colocando de 1. Qual que é a tensão que a gente quer? Lá no exemplo que a gente tinha, eram 12 volts. E aí a corrente aqui é mais para limitar a corrente da fonte. A gente vai deixar do jeito que está, porque para esse caso não tem tanta importância. Então, fonte de 12 volts, que é o que a gente está representando aqui, e o resistor de 100 ohms. Agora, a gente vai medir, o que a gente tem que ter? Um multímetro, só que aí ele conectado em ampere. Ele chama aqui de amperagem, mas é para medir corrente elétrica. Nesse caso, o multímetro na posição de voltímetro para medir tensão, ele sempre vai ser em paralelo. Já para medir a corrente, ele sempre tem que ser em série. Então, para a gente conectar em série, o que a gente faz aqui? Vamos excluir esse daqui, e esse a gente conecta aqui, e esse a gente conecta aqui. Então, aqui a gente tem um amperímetro, né, um multímetro na posição para medir corrente, que aí ele está até mostrando aqui o A, ele está em série com o circuito, e aí aqui a gente vai colocar um voltímetro. Aí no caso do voltímetro, ele já é em paralelo com o componente, para medir tensão. É só para mudar a cor, para deixar tudo no mesmo padrão. E aí aqui então a gente muda ele para tensão. Agora a gente vai simular isso daqui para ver como que fica. Então só lembrando que a gente tinha fonte de tensão de 12 volts, um resistor de 100 ohms, e aí, pelo que a gente calculou, a corrente daria 0,12 ampere ou 120 miliampere. A gente simulando aqui, ó, iniciar a simulação, o que a gente tem? Ó, fonte de 12 volts, que é o que a gente está medindo aqui, ó, em paralelo com o resistor, e uma corrente de 120 miliampere, que é a mesma coisa de 0,12 ampere. Então aqui ó, a gente consegue simular essa condição da lei de Ohm. Agora vamos fazer um outro exemplo aqui.
Nesse outro exemplo, vamos supor o seguinte: um resistor de 1K2, ou 1,2K, ou 1.200 ohms, mesma coisa, e que a gente tem uma corrente de 200 mA. Então, aqui, o que a gente tem? A gente tem a corrente e a gente tem a resistência. O que a gente não tem aqui em informação é a tensão. Então, como que seria nesse caso? Tensão, que é o que a gente está calculando. O R e o I está na mesma linha, então é igual a R vezes I. Quanto que é o R? 1K2, que é igual a 1,2 vezes 10 ao cubo, vezes, quanto que é a corrente? 200 vezes 10 elevado a menos 3. Por quê? Porque aqui é miliampere. Na hora que a gente multiplicar, aqui a gente tem uma potência base 10 e aqui base 10. Como eles estão multiplicando um número pelo outro, a gente mantém a base e soma os expoentes. Nesse caso, esse expoente é 3, e esse daqui menos 3. Então, 3 mais menos 3, então ele ficaria assim, por exemplo, 10 elevado a 3 mais menos 3. Nesse caso aqui, ó, mais com menos dá menos. Então, dá 3 menos 3, que é 10 elevado a 0. E 10 elevado a 0 é 1. Então, por isso que aqui a gente pode desconsiderar esses valores, como se um cancelasse com o outro. E aí, então, o que a gente sobra? Que a tensão é 1,2 daqui do resistor vezes 200, que dá 240 volts. Agora, vamos simular isso daqui lá. Então, a gente sabe a corrente e o resistor. O que a gente tem? O resistor, ele precisa ser, como ali já está na escala de ohms, ele precisa ser de 1.200 ohms, que é igual a 1K2 ou 1,2K. Que aí ele já até mudou de cor aqui. E nesse caso, a gente tinha lá, que era uma fonte de 240 para ter uma corrente de 200 mA. Então, se a gente vier aqui 240, e aí a corrente aqui tem que dar 200 mA. Na hora que a gente rodar a simulação, é exatamente isso. Ó. Então, 240 volts, um resistor de 1,2K dá uma corrente de 200 mA. Então, aqui a gente consegue simular todas essas condições. Um último caso aqui, só para ter mais um exemplo, o que a gente teria? Vamos supor que a gente não sabe o valor do resistor, que a corrente seja 1,5 ampere e que a fonte de tensão seja de 15 volts. Nesse caso, o que a gente tem? Fonte de tensão, a gente tem a corrente, e aí falta, então, a gente calcular a resistência. Como que é o valor da resistência? R é igual a E dividido por I, porque eles estão em linhas diferentes. O E, que é a tensão, qual que é o valor? 15 volts. E o I é 1,5. Nesse caso, quanto que dá o valor da resistência? 10 ohms. Então, vamos simular isso daqui para ver se todos esses valores vão ser iguais. Na hora de a gente simular, então, qual que é o valor da tensão? 15 volts. O valor do resistor, ele tem que ser de 10 ohms. E aí a corrente, ela vai ter que ser de 1,5 ampere. Então, na hora que a gente iniciar a simulação, então, fonte de tensão 15 volts, 15 volts que está sobre o resistor, é um resistor de 10 ohms, que é o que ele tem aqui, marrom, preto e preta, e aqui a gente tem que dar 1,5 ampere. Então, é isso daqui que a gente tem para simular a lei de Ohm, como que ela funciona em um simulador. Continuando aqui, agora vamos falar sobre resistores em série. Como que é que funciona resistor em série? Imagina que a gente tenha a seguinte situação. A gente só sabe calcular se tiver uma fonte de tensão e um resistor. É isso que a gente sabe. Agora, se a gente tiver um resistor aqui, outro aqui e mais um aqui. A gente tem aqui, fonte de tensão, chamar de R1, R2 e R3. Nesse caso, você pode numerar ele, tanto faz no sentido horário ou anti-horário, que está correto. Importante cada um deles aí acabar tendo um número diferente, para saber que são resistores diferentes. Então, aí, nesse caso, a gente tem isso aqui. Como que a gente calcula isso? É aí que entra a associação de resistores, que nesse caso, resistores em série. Por que eles estão em série? Se você pensar aqui que a corrente está percorrendo ele, ele sempre está um circuito fechado, ela não tem para onde ir. Então, por isso que a gente sabe que o resistor está em série um com o outro. Aí, como que funciona o cálculo da resistência equivalente? Resistência equivalente, a gente utiliza aqui, REC, ele vai ser igual à soma de cada um desses resistores. Então, é R1 mais R2 mais R3. Isso daqui que é a resistência equivalente
de resistores em série. Aí, como que fica isso? Vamos colocar agora números. Então, vamos supor que o R1 é de 100 ohms, o R2 é de 200 ohms e o R3 é de 300 ohms. Como que fica isso, então? A gente tem que a resistência equivalente é igual a 100 mais 200 mais 300. Então, a resistência equivalente é igual a 600 ohms. Aí, então, como que fica isso daqui? Vamos lá no software de simulação para a gente ver como que ficaria esses resistores em série. Vindo para cá, vamos deletar essas conexões. O resistor, o que a gente vai ter? O primeiro é de 100. Vou colocar um outro resistor, ele tem que estar em série. Então, vai estar conectado aqui e mais um resistor conectado aqui. Aqui, ó, só então para a gente associar, todos eles aqui, ó, estão conectados. Então, é como se ele estivesse saindo aqui, passando para cá e vindo para cá. Então, ele fecha o circuito. Então, o primeiro, ó, de 100, o segundo, o R2, de 200, e o terceiro aqui, R3, de 300. Só que aqui, ele está em quilômetros. Então, vamos passar ele para ohms. Esse aqui também passar para ohms. Então, a gente tem cada um desses resistores. Voltando aqui para a condição, o que acontece? Ó, a gente tem aqui um multímetro, vamos mudar ele para resistência e vamos medir como que é a resistência equivalente nesse caso. Primeiro, aqui, a gente pode conectar em qualquer lugar aqui, até mesmo o terminal. Então, vamos conectar ele aqui. E aqui, o próximo, preto, a gente vai conectar ele aqui também. Então, ó, todos eles estão conectados e todos eles estão conectados. Na hora que a gente iniciar a simulação, ele é para dar 600 ohms, que foi o que a gente calculou. Então, iniciando, ó, 600 ohms, exatamente o que a gente calculou. Então, resistor em série não tem muito segredo. Ele sempre vai ser a soma de todos eles. Uma forma de você ver se está calculando certo é o quê? Resistor em série, sempre quando a gente tiver, o valor total dele sempre vai ser maior do que o maior resistor. Então, qual que é o maior resistor nesse caso? De 300 ohms. O total dele dá 600, então é maior. Então, isso é mais um ponto de checagem. Agora, o que acontece nos resistores em série? A gente tem, então, que dá 600 ohms e a gente tem uma corrente que passa por ele. Isso daqui é equivalente se a gente pegasse, por exemplo, e fosse direto aqui, ó, uma fonte de tensão e um único resistor de 600 ohms. A gente vai chamar de REC, que é resistência equivalente. Então, põe atenção. É exatamente o mesmo circuito. Então, esse aqui é um, esse aqui é outro. O que vai ter de diferente de um para o outro? Em todos eles, a corrente que passa por eles vai ser igual, porque ela só tem um caminho para percorrer. Então, nesse caso, o que vai ser? Vamos supor que a gente tem aqui uma fonte de tensão de 12 volts. Se a gente pegar lá na fórmula da primeira lei de Ohm, o rei, o triângulo, o que a gente tem? A gente tem, ó, a tensão e tem a resistência. A gente quer calcular a corrente. A corrente, então, vai ser o quê? Tensão dividido pela resistência. Qual que é a tensão? 12. E a resistência, 600. Que nesse caso, a resistência é a resistência equivalente dos três resistores. Ele vai ser, então, 20 mA. Ou também 0,02 ampere. Se a gente simular, então, lá, o que a gente vai ter? Aqui, então, a resistência. Lembrando, quando você for medir resistor, é sempre importante ele estar desconectado do circuito, senão você pode queimar o seu multímetro. Então, aqui, ó, a gente vai mudar para a tensão, a gente vai ver a tensão total que vai estar aqui, que vai ser o mesmo da fonte. Aqui, a gente vai conectar de novo o amperímetro, e aqui a gente já conecta na fonte. Aí, nesse caso, como que é a fonte? A fonte é de 12. A gente já tem aqui o resistor de 100, 200 e 300. E aí, então, a tensão aqui tem que aparecer 12. E a corrente aqui, 20 mA. A gente inicia a simulação, exatamente isso que aparece. Então, 12 volts no total e 20 mA. A diferença no caso de resistores em série vai estar exatamente aqui. No caso de resistores em série, a tensão ela vai se dividir ao longo do circuito. Então, ó, aqui em cima desse resistor vai ter um valor de tensão, aqui vai ter outro e aqui vai ter outro. Ele vai ser proporcional ao valor desse resistor. Então, quanto maior o resistor, maior é a tensão. E quanto menor o resistor, menor é a queda de tensão sobre ele. Também chamado como DDP, diferença de potencial. Então, como que vai ser aqui, ó? Para a gente calcular isso, ó, a gente tem, então, o total da
20 mA. E 600 ohms, a resistência equivalente. A corrente é a mesma que passa cada um. Pela fórmula lá, de novo, da primeira lei de Ohm, a gente tem o quê? Se a gente quer saber qual que é a queda de tensão nesse daqui, e a gente tem a corrente e o valor do resistor, a gente quer calcular, então, o E. O E, ele é igual a R vezes I. O R, quanto que é? 100. E E é a corrente vezes 20 mA, ou que já direto 0,02, que é a mesma coisa de 20 mA. Nesse caso, então, a tensão no R1 ela é igual a 2 volts. Então, só anotar aqui, R1 é igual a 2 volts. Ou também chamar aqui de UR1, mesma coisa. O próximo aqui, ó, é a mesma corrente, só que o valor do resistor é 200. Então, aqui a gente substitui por 200. Então, 200 vezes 0,02. Então, aqui a tensão no R2 é igual a 4 volts. Então, o R2 é igual a 4 volts. Tá vendo? O valor do resistor é o dobro. Consequentemente, a tensão também vai ser o dobro. Nesse caso aqui, ó, vai ser o triplo. Então, a tensão também vai ser o triplo. Mas aqui, só para a gente calcular, vai ficar, ó, 300 vezes 0,02. Então, o E, R3, dá, 2 vezes 3 dá 6. Então, o R3 é igual a 6 volts. E aí, o total de tudo isso, a tensão, ela tem que ser igual à tensão da fonte. Quanto que é a tensão da fonte? Então, ó, o total, ele tem que ser igual à tensão da fonte ali, o 1. Que aí vai ser a soma de todos eles. Então, o total vai ser o quê? O R1 mais o R2 mais o R3. E quanto que é o valor? O R1, 2, mais o R2, 4, e mais o R3, 6. Então, 6, 4 dá 10, mais 2, 12, que é exatamente o valor da tensão. Nesse caso, então, como que ficaria isso na simulação? Na simulação, a gente tem o seguinte, cada um desses, agora a gente só vai aumentar o multímetro aqui para medir a tensão em cada um dos resistores. Então, aqui, colocar mais um, e aqui colocar outro aqui. Nesse caso, aqui ele está medindo a tensão total, a gente vai medir, então, em cada um desses resistores. O primeiro a gente tem aqui, o segundo aqui e o terceiro aqui. Então, agora o negativo, esse vai ser junto com esse outro, e esse daqui vai ser junto com esse outro aqui. Então, aqui, ó, o que a gente vai ter? Resistor de 100, 200 e 300, tá? R1, 2 e 3. Corrente vai ser a mesma, que é 0,02. No primeiro é para ter 2 volts, no segundo 4 e nesse último 6. A gente rodando aqui simulação, a gente tem exatamente isso, tá vendo? Então, no primeiro, 2 volts, no segundo, 4 volts e no terceiro, 6 volts. Que aí o total, a somatória total desse é igual ao valor da nossa fonte, que é o que está alimentando o circuito. Então, para resistores em série, é essa a situação. E aí aqui você pode simular da forma que você achar melhor. Então, continuando, o próximo, ó, resistores em paralelo. O que determina se um resistor está em paralelo ou não? Vai ser de acordo com a ligação que ele tem. Aqui, ó, imagina que a gente tenha isso daqui. Um resistor aqui, um outro resistor aqui e mais um resistor aqui. E aí imagina que a gente tem uma fonte de tensão aqui. Nesse caso, então, aqui, todos eles vão estar conectados. Então, tem um nó aqui. E aí a gente vai ter, ó, R1, R2, R3 e aqui a fonte de tensão chamada de U1. Nesse caso, ó, o que determina deles estarem conectados em paralelo? Uma das coisas que a gente tem aqui, ó, a corrente, ó, ela saindo daqui da fonte de tensão, ela vai se dividir aqui, ó. Aqui ela se divide de novo, aqui ela soma com o que estava descendo desse, e vem aqui, soma de novo com esse, e volta a ser a corrente total. Então, ó, a corrente, ela vai se dividir, então a corrente não vai ser a mesma. Porém, a fonte de tensão, ó, vai estar sempre em paralelo com eles. Então, a tensão vai ser a mesma em qualquer um dos 3 resistores. Para a gente saber se eles estão ligados em paralelo ou não, a gente nomeia cada um desses nós. Então, ó, esse primeiro aqui tem um nó aqui. Então, a gente chama de A, por exemplo. Se a gente seguir aqui esse caminho, ó, não tem nenhum componente aqui. Então, é exatamente o mesmo nó, porque ele não tem nenhuma resistência aqui. A gente considera que ela é nula. Então, aqui é A também. Aqui, ó, a gente já tem um componente, aqui também tem um componente. Então, aqui tem outro nó, que a gente chama ele, vamos chamar de B. Passando aqui, ó, não tem nenhum componente. Então, esse é o mesmo nó, B. Se a gente levar isso em consideração, a gente vai ver que os 3 resistores
estão conectados exatamente entre os mesmos nós. Então, o primeiro aqui, ó, R1 está entre o ponto A e B, R2, nó A e B, e o R3, ó, A e B. Então, paralelo, eles sempre vão estar conectados entre os exatos mesmos pontos. O que a gente tem aqui? A resistência equivalente, vamos de novo aqui só utilizar os mesmos valores, 100, 200 e 300. Então, resistência equivalente, ela é o quê? É 1 dividido 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Então, essa é a fórmula para a gente calcular resistores em paralelo. Nesse caso, se tiver a quantidade de paralelo que for, a gente só vai aumentando aqui embaixo desse 1 aqui. Então, como que ficaria? Resistência equivalente é igual a 1 dividido 1 sobre 100. 1 dividido por 100 é 0,01. Mais 1 dividido por 200, 0,05. E o outro, 0,0033. Então, aí na hora que a gente somar todos eles, dá 0,01833. Ele dá aproximadamente aqui, ó, 54,56 ohms. Tá? Então, isso é aproximado. Desconectando todos esses terminais. Resistor em paralelo, então, eles têm que estar sempre conectados entre os mesmos pontos. Então, aqui a gente muda para cá e aqui a gente muda para cá. Porque, ó, todos esses daqui, ó, eles vão sempre estar entre os mesmos terminais. Então, todos eles aqui estão em paralelo. Vamos mudar aqui para medir resistência. O negativo do multímetro vem aqui e o positivo vem aqui. Um outro ponto importante é que no momento de você medir a resistência, tanto faz o lado positivo ou negativo. Porque aí, no caso do resistor, ele não tem polaridade. Então, na hora que a gente iniciar a simulação, é para aparecer, aí vai depender da aproximação do multímetro. Na hora, então, da gente rodar a simulação, a gente tem aqui, ó, 54,5 ohms, que é o valor que a gente calculou. Então, aqui, nesse caso, são eles em paralelo. Vamos supor aqui que a gente tem aqui uma tensão de 12 volts. Então, vamos calcular quanto que seria a corrente em cada um deles. Esse circuito, então, ele seria equivalente, esse daqui, com um único resistor. Então, aqui, o 1, 12 volts. E o resistor aqui, ó, seria o REC de 54,56 ohms. Então, a corrente total, chamada de IT, ele vai ser a tensão dividido pela resistência. Então, ó, 12 volts dividido por 54,56. Então, a corrente total, aproximadamente aí 220 mA. Então, vamos só anotar ela aqui. Corrente total é igual a 220 mA. Aqui, então, nesse circuito em paralelo, a corrente ela vai se dividir. A corrente se dividindo, como que fica nesse caso? Na hora que a gente somar todas essas correntes, ela tem que dar exatamente esse valor. Então, ó, no primeiro, qual que é a tensão? O I do R1, vamos chamar dessa forma, é a tensão, que no caso é 12 volts, dividido pela resistência, que é de 100, que nesse caso dá 0,12 ampere, ou 120 miliampere. Então, aqui, o I R1 é igual a 120 mA. O I do R2 mantém a mesma tensão, 12 volts, só que aqui dividido por 200. E aí, então, ele vai dar metade disso. Então, ele dá 0,06 ampere. Então, o I R2 ele vai ser igual a 60 mA. Para calcular o outro, a gente pode pegar o total e subtrair esses dois. Ou senão a gente pode pegar também aqui 12 volts e dividir por 300, que ele é para dar o mesmo valor. Talvez o que vai diferenciar um do outro é a questão de aproximação apenas. Então, o IR3 é igual a 200 menos 120 menos 60, 40 mA. Aqui, se a gente pegar também da mesma forma, e aqui utilizar essa fórmula aqui, do IR3, 12 dividido por 300, ele dá exatamente 0,04 ampere, que é 40 miliampere. Então, a gente tem cada uma dessas correntes e aí a gente vai ver como que funciona isso na simulação. Para a gente simular, o que a gente vai ter? A resistência que a gente vai cancelar, porque agora a gente vai utilizar na fonte, o positivo aqui, e aqui o negativo nesse daqui. Então, a gente quer saber cada uma dessas correntes. Nesse caso, o que a gente vai ter que fazer? Conectar o terminal aqui em série. Nesse caso, a gente vai mudar para medir corrente em ampere. E esse também, corrente
e o último também corrente. Então, o primeiro vai medir a corrente total, o segundo ele vai medir a corrente no resistor R1, o segundo no R2 e o terceiro no R3. Para ficar mais fácil aqui a visualização. Então, esse daqui é total, conectado nesse daqui. E esse daqui, conectado nesse. Positivo, a gente vai conectar eles todos no mesmo. Então, aqui, ó, o que a gente tem? Simulando ele aqui. Fonte de tensão de 12 volts. Então, 12 volts. Então, cada uma das correntes, uma é 120 do R1, outra 60 e outra 40. Então, aqui, ó, a gente só está invertendo a ordem. Então, aqui é o primeiro R3, R2 e R1. Então, R1, ó, 120 mA, R2, 60 mA e R3, 40 mA. Outra coisa, no caso de resistores em paralelo, a gente tem o seguinte. A gente tem aquela fórmula, que é R, no caso, REC, ele é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Agora, se a gente tiver só, por exemplo, dois resistores, uma outra forma da gente calcular tem uma fórmula mais simples. No caso, então, vamos supor que a gente só tenha esses dois resistores, de 100 e de 200. Vamos aqui cancelar o R3. Qual que seria essa outra forma? A gente pode utilizar, só que isso aqui só dá para utilizar se for de 2 em 2. Então, seria R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Aí, tanto faz. A gente poderia também utilizar essa daqui, só que essa outra é mais simplificada, que ele ficaria dessa forma. E aí, então, qual que é? R1 é 100 vezes R2, que é 200, dividido por 100 mais 200. Aí, nesse caso, ficaria 20.000 dividido por 300. E daria, então, resistência equivalente igual a 66,67 ohms, aproximadamente. Se a gente utilizar essa outra fórmula, é o mesmo resultado. E aí, como que fica isso daqui lá na simulação? O resistor aqui, o de 300, a gente tirou, então a gente só tem um R1 e 2. E aí, eles estão em paralelo. Então, na hora que a gente medir aqui a resistência equivalente deles, mudando aqui para resistência, então ele é para dar 66,67. Como ele está arredondando, então ele fica 66,7 ohms, que é a mesma forma que a gente utilizou. E um último caso aqui, a gente tem o seguinte: imagina que a gente tenha vários resistores do mesmo valor. Então, pode utilizar a fórmula original dele, só que a gente tem uma mais simplificada. A gente poderia também utilizar esse de 2 em 2, só que aí também iria dar mais trabalho. Mas vamos supor que a gente tenha, ao invés de ser 200, a gente vai ser 100, tenha 4 resistores de 100 ohms. Então, aqui R3, 100, mais um resistor aqui, R4, de 100 ohms. A gente poderia utilizar aquela fórmula, só que ela iria dar mais trabalho, só que aqui, como a gente tem todos de um mesmo valor, a resistência equivalente dele é igual a o valor do resistor, então aqui todos são de 100 ohms, então o valor do resistor, dividido pela quantidade de resistores que a gente tem, dividido por 4, ó, tá vendo? Então, a gente tem R1, 2, 3 e 4. Então, dividido por 4. Que é isso, daria uma resistência equivalente de 25 ohms. Agora, como que ficaria isso lá no simulador? Então, aqui a gente só tem um resistor, colocar os outros resistores do mesmo valor. Então, aqui são todos resistores de 100 ohms. Então, aqui todos os valores de resistores iguais. Então, na hora da gente conectar, a gente vai conectar esse daqui aqui e o outro aqui. Então, na hora da gente simular, ele é para dar 25 ohms. Então, aqui simulando, exatamente 25 ohms. Então, para o resistor em paralelo, a gente pode utilizar aquela fórmula, que ela é um pouco mais complexa, e ela é recomendada se tiver vários valores, né, e forem diferentes. Você pode utilizar aquela outra, que é mais simplificada, só que a cada 2 resistores apenas, então você tem que ir resolvendo de 2 em 2, ou também tem esse caso de que, se todos os resistores forem do mesmo valor, você ir lá e dividir, pega o valor dele e dividir pela quantidade de resistores. E aí a gente também tem associação mista, que aí nesse caso, a gente vai ter o quê? Circuitos em que ele vai ser partes em série e partes em paralelo. Então aqui, ó, por exemplo, é um circuito em série, e aqui a gente pode ter outro resistor aqui, pode ter, por exemplo, mais um resistor aqui. Então, nesse caso de uma associação mista, como que você vai fazer? Você resolve ele em partes. Então, você sempre vai lá do final e vem retornando para o começo. Então, aqui vamos só nomear R1, chamar esse aqui de R2, esse de R3, R4, R5 e R6.
Então, o que você faz? Ó? O R5 e o 6, ó, a gente vamos nomear aqui. Então, esse aqui vamos chamar de A, esse aqui ponto B, aqui ponto C, e esse aqui é o mesmo, então ponto C. Então, o que você faz? Ó, o 5 e o 6, ó, eles estão entre o ponto B e C. Então, eles estão em paralelo. Então, você resolveria esse paralelo, que aí o circuito ficaria como se isso daqui fosse um resistor só. Então, a gente poderia chamar, por exemplo, de REC 1, só para mudar a nomenclatura. Já aqui, ó, como que ele está? Esses dois aqui, eles estão em série, ó. Por quê? Só passa uma corrente por eles. Então, aqui você poderia simplificar isso daqui como sendo um só. Então, ele passaria, por exemplo, ser chamado de REC 2. Que aí aqui você teria um único resistor. Já nesse caso aqui, o que acontece? Esses dois estão em paralelo. Então, você iria fazer o cálculo do paralelo e aí iria se transformar, por exemplo, esse daqui em REC 3. E aí agora, como que ele está? Todos eles estão em série. Então, você vai lá, utiliza o cálculo para calcular resistor em série. E isso daqui, se você simulando, fazendo todas essas contas, você simulando no software, ele vai dar exatamente o mesmo valor. E é isso. Muito obrigado por terem participado de mais uma live. E então, nos vemos na próxima semana.